de estar mais uma vez pregando a palavra dele no ano de 2012. Isso é um privilégio imensurável. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 2 até o versículo 5. Até o versículo 6, perdão. Josué 1, de 2 a 6. Esse antídoto aí para vocês, por gentileza. Josué capítulo 1, do versículo 2 até o versículo de número 6. Achamos? Amém? Um pouco pressa, todo mundo achou? Josué capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6, diz assim: Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como o disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém, igreja? Queridos, Josué está passando agora o momento mais esperado da história de Israel. Deus prometera a Abraão que transformaria Abraão numa grande nação. E não só isso, daria uma terra também para o povo que Abraão se tornaria. Os anos se passaram, não foram poucos, queridos. Foram muitos anos. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem seus 12 filhos, homens, e uma filha mulher. Isso tudo vai passando o tempo. Nesse movimento todo, um dos filhos de Jacó é vendido para o Egito, José. E José passa lá muito tempo. Para vocês terem uma ideia, José foi para o Egito com a idade mais ou menos de 16, 17 anos. E ele subiu ao poder como governador aos 31 anos. E aí veio uma grande fome. Os filhos de Jacó, chamado agora Israel, devem ir ao Egito para comprar comida. E quem estava negociando era José do Egito. Ali José reconhece, dá-se a conhecer aos seus irmãos, traz a família todinha para o Egito, Jacó, seus outros irmãos, e ali eles ficam 30 anos tranquilos. Morre José, e morre o rei do Egito que conhecia José. Se levanta-se um outro rei, escraviza Israel durante 400 anos. Então olha só, queridos, o tempo que foi. Abraão recebe a promessa aos 75 anos, tem um filho aos 25 anos. Vem Isaac, toda a vida de Isaac. Vem a vida depois de Jacó. A vida de Jacó, os filhos de Jacó entram no Egito, só no Egito ficam 430 anos. Saem do Egito e ficam cerca de 40 anos peregrinando. Segundo estudiosos, queridos, para assombro nosso, a caminhada do Egito à Terra Prometida duraria apenas 3 dias. Mas pela teimosia do povo, pela dureza do coração do povo, Deus fez aquela caminhada de 3 dias durar 40 anos. Então, queridos, se a gente for somar, isso aí deu quase 1000 anos da promessa que Deus fez da terra prometida até Josué. Então era um momento que o pai falava para o filho falava para o filho, foi de geração em geração falando: olha, nós estamos peregrinando agora, andando de tenda em tenda, mudando, indo para uma cidade, indo para outra cidade, fugindo de guerra, mas um dia nós vamos ter a terra prometida que Deus prometeu. E aí, queridos, vem Moisés, tira o povo de Israel do Egito e chega no momento que está perto de entrar na terra. Mas por alguns instantes antes, Deus fala com Moisés: Moisés, fala a pedra que ela vai sair. Moisés se irrita por causa do povo, veja ele falar, ele bate na pedra. Aquilo Deus fala: olha, Moisés, porque você não me honrou diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Moisés, levado por Deus até o monte, fala: Moisés, olha a terra prometida. Você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar. E aí, queridos, Deus avisa Moisés, deve ser uma coisa não muito
agradável, favorável, mas Deus avisa Moisés que ele iria morrer. Imagina Deus falar com você, assim, olha, fulano, vem cá que você vai morrer. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, sobe um monte que você vai morrer hoje. Você não vai voltar mais. Para você imaginar isso, olha, o missionário Ellen, ou irmão Zé Pereira, ou Maurício, ou Jéssica, Deus fala com você, olha, venham para cá para o monte, você vai subir e não vai descer mais. Você vai morrer. E Moisés, obediente como sempre, ele sobe o monte, vê a terra prometida e morre. Queridos, Moisés era uma pessoa tão importante que lá em Judas a gente descobre uma coisa interessante. Quando Moisés morre, Miguel desce do céu para lutar pelo corpo de Moisés, para que Satanás não pegasse o corpo e entregasse a Israel para virar idolatria. Moisés é lutado, defendido até depois da sua morte. Queridos, é nesse momento, é nessa expectativa, é nesse contexto que Josué é chamado por Deus. Fala, Josué, vem cá, Josué. Meu servo Moisés é morto. Mas como eu fui com ele, eu serei com você. Queridos, não era só o caso de Josué assumir. Era Josué substituir um grande líder. Um homem que fez cair fogo do céu no Egito. Um homem que fez 3 dias e 3 noites ficar escuro. Um homem que matou os primogênitos do Egito. Um homem que abriu o mar vermelho. Um homem que fez cair comida do céu. Um homem que fez milagres acontecerem. Um homem que tirou água da pedra. Um homem que fez tantas coisas, queridos. Era esse homem que Josué tinha que substituir. Aí Deus começa falando com ele, olha, eu serei contigo. Aí Deus fala uma coisa forte, fala, olha, aonde você colocar a planta do seu pé, Josué, eu tenho dado a você. E no versículo 5, Deus é mais forte, ele fala, ninguém susterá, ninguém vai resistir à sua presença, ninguém vai conseguir te vencer, Josué. Aí, queridos, eu começo a analisar quais foram as tarefas de Josué. O que Josué fez? Josué foi um grande homem, queridos. Josué foi um estrategista, Josué foi um militar fantástico. E a primeira coisa, queridos, que eu quero destacar de Josué é que, quando Moisés ainda vivo, lógico, ele manda 12 espias. Isso acontece lá no livro de Números, capítulo 13. Ele manda 12 espias para ver como que era a terra. Dos 12, 10 voltam desconjurando a terra. Olha, a terra é boa, mas já tem gigante. A gente parece um gafanhoto aos olhos deles. Os outros 10 desconjuram a terra. Não vão voltar para o Egito. Josué e Caleb se levantam e falam, não, vamos conquistar a terra. É promessa de Deus. Dali Josué começa a se destacar. Queridos, o outro fato que Josué fez, ele substituiu Moisés. Não era qualquer um. Ele entrou no lugar de Moisés, ele pegou todo aquele fardo e carregou. E aí, queridos, os primeiros atos de Josué no comando é quando Deus fala, Josué, agora eu vou começar a te honrar, vou começar a engrandecer teu nome. Josué, queridos, atravessa o Rio Jordão. Ah, pastor, tranquilo, não. Deus faz Josué atravessar o Rio Jordão na época de enchente, quando o rio transbordava e saía das margens. É naquela hora que acontece o milagre, quando os sacerdotes pisam na água que tinha saído da margem. Assim que os sacerdotes pisam na água, Deus faz que a água que descia do rio para e se levanta uma parede enorme. Se levanta uma parede, queridos, e ali fica parado aquela água, e os sumos sacerdotes entram junto com a arca e o povo passa. Deus começa a honrar Josué atravessando o Rio Jordão. Josué assume o povo e descobre que alguns do povo não tinham feito pacto com Deus ainda. Qual era esse pacto? A circuncisão. Josué vai lá, reúne os homens, fala, todos devem fazer a circuncisão, porque a circuncisão era o símbolo de comunhão com o povo de Deus. Aí, querido, Josué tem uma experiência fantástica. Antes de ele chegar em Jericó, Josué para olhar a cidade de Jericó. O muro, queridos, segundo estudiosos, cabiam 2 a 3 fuscas, um do lado do outro. Olha a largura desse muro. Cabiam de 2 a 3 carros, um do lado do outro. Josué chega, olha a cidade, quando ele percebe
aparece, na opinião dele, um anjo alto, roupa de general. E aí Josué está tão atorado e fala: você é um dos nossos ou não? E o anjo responde para ele, assim como Josué era anjo, fala assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué ali estava tendo uma experiência com Jesus Cristo. Por que isso, pastor? Porque Josué se prostra, adora, e o anjo aceita. O anjo não aceita adoração, só podia ser Jesus. Josué adora ali a Jesus naquele momento. Naquele instante, queridos, Josué começa a conquistar. Qual é a conquista? Josué obedece a Deus, rodeia a cidade 7 vezes de Jericó. E diante dele, eles começam a gritar no 7º dia. A muralha não tombou, queridos, a muralha caiu para dentro da terra. Não machucou ninguém de Israel. A muralha não caiu desse jeito. A muralha implodiu, ela entrou. Josué invade a cidade e conquista. Josué também é usado por Deus quando aparece um pecado escondido no povo. O povo de Israel vai lutar contra um povo chamado Ai, mas havia um homem pecado chamado Acã. Ele tinha escondido algumas coisas que ele não podia esconder. Josué é usado por Deus, identifica e se livra do problema, queridos. Josué também começa, queridos, agora a repartir a terra. Uma missão difícil, todo mundo queria as partes boas da terra. Josué começa a dividir a terra com o mau povo e ele consegue. Mas uma coisa que me chamou a atenção de Josué, queridos, Josué venceu mais de 31 reis nessa época que ele governou. Mais de 31 reis. Então, queridos, um homem usado por Deus, um homem que fez muitas coisas para Deus, um homem que marcou a história. Mas agora abra a sua Bíblia, meu querido, em Josué capítulo 13. Os anos passam, Josué envelhece, e Deus se dirige a Josué. Lembra como Deus falou no começo? Eu sou contigo, Josué. Ninguém vai poder te resistir. Aí no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1, Deus volta a falar com Josué. Uma conversa um pouco diferente. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Era porém Josué, o quê? Era porém Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor. Queridos, talvez fosse eu, tinha outra expectativa. Ai, Deus vai falar comigo. Olha o que eu fiz. Eu esperei a terra, eu substituí a Moisés, eu atravessei o Rio Jordão, eu circuncidei os filhos de Israel, eu tive um encontro com Jesus, eu conquistei Jericó, venci 31 reis, dividi a terra. Mas a conversa de Deus com Josué foi diferente. Diz assim: e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Queridos, agora Deus não está elogiando Josué. Deus não está batendo palma para Josué. Deus não está valorizando Josué. Deus chega a Josué e fala: Josué, eu te dei tudo na sua mão, Josué. Eu te dei poder. Eu falei para você que aonde se colocasse a planta do seu pé, você ia conquistar, Josué. Eu falei que ninguém iria te resistir. E agora você já está vendo, não tem mais força, não tem mais tempo, e muitíssima terra ficou por conquistar. Josué, você não completou a carreira que eu propus para você. Josué, você ainda não completou e não pode mais completar o plano que eu fiz para a sua vida. Se fosse uma linguagem de hoje, nós falaríamos: poxa, Josué, eu confiei em você, Josué. Poxa, Josué, tinha Caleb, tinha Eleazar, tinha tantos outros que eu poderia ter feito isso, mas foi você que eu confiei, e você não concluiu o serviço. Queridos, eu não sei como ficou Josué. Talvez como um de nós, pelos atos que ele fez, esperaria um elogio de Deus. Ele fez muita coisa, mas não foi suficiente. Queridos, nessa noite eu quero estar falando exatamente sobre isso. O que não conquistamos em 2012. O que deixamos de conquistar em 2012. E aí, queridos, chegamos ao final do ano e falamos: nossa, eu já fiz tanta coisa para o Senhor. O Senhor fez. Fez. Eu conheço o que você fez. Mas muitas coisas ficaram sem fazer em 2012. Muitas almas ficaram sem ser ganhas. Muitas coisas na igreja ficou sem ser feita. Muitos cultos deixaram de ser frequentados. Muitas coisas pararam na sua vida.
Mas aí, queridos, o que eu acho interessante, o que eu acho importante para nossas vidas, que o tempo de Josué tinha acabado. Josué não tinha mais tempo, Josué não tinha mais força, Josué estava avançado em dias. Mas, queridos, para nós é diferente. Deus fala, olha, 2012, 2011, 2010, 2009, 1990, 1980, alguns 1969, outros 1967 e por aí por diante. Olha, está se passando ano após anos e muitas bênçãos você não alcançou ainda. Muitas tarefas ficaram pendentes. Para Josué tinha acabado o tempo. Deus falou, Josué, acabou o tempo. Não deu. Você entendeu em alguma coisa. Você se distraiu com alguma coisa. Você desviou a atenção em algum momento. Eu não sei, Josué. Estava tudo na sua mão. Mas não deu, Josué. Imagina, queridos, o que aconteceu com Josué naquele momento. Mas, queridos, conosco é um pouco diferente. Para Josué, era o fim. Mas para a gente, a vida continua. Deus está por nos dar, a partir de amanhã, mais 365 oportunidades para conquistar o que nós não conquistamos. Para receber os dons que nós não recebemos. Para ganhar as almas que nós não ganhamos. Para fazermos a diferença. E Deus quer que a gente fale, não ouça aquilo que Josué ouviu, que tem muita coisa para fazer, mas sim o que Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, é hora de a gente entender que mais um ano terminou. Fizemos muito, sim, conservamos nossos filhos na igreja, ganhamos algumas almas para Jesus, ensaiamos muito, cantamos muito, dizimamos, ofertamos, viemos na igreja com sol, viemos na igreja com chuva, pegamos ônibus para vir para a igreja, dormimos tarde, voltamos cedo. Mas agora o que Deus tem para falar do seu ano? O que Deus tem para falar, a perspectiva de Deus, a visão de Deus, na retrospectiva de Deus. O que Ele tem para falar do seu ano, do meu ano? O que é que Deus tem para comentar? Se Deus hoje nos chamasse e falar, olha, vem cá, vamos ver como foi o seu ano. Como foi você como pai, como foi você como marido, como foi você como esposa, como foi você como mãe, como foi você como filho, como foi você como esposa, como irmão, como irmã, como foi você como avó, como foi você como membro de igreja. Queridos, essa promessa que Deus fez para Josué, Ele repete para a gente, ninguém poderá te sustentar. Ninguém poderá te resistir. Ninguém consegue nada contra você. Queridos, a promessa de Josué é mesmo para a gente. Deus fala que é conosco todos os dias. Ele fala que ninguém pode nos resistir. Ele fala que ninguém pode tocar na gente. Chegou o final do ano, queridos. Deus se dirige a Josué e se dirige a nós. Será que nós fizemos tudo aquilo que deveríamos ter feito? Será que realizamos todo o projeto de Deus? Mas graças a Deus, que para Josué foi o fim. Josué não tinha mais idade, não tinha mais, ficou físico. Mas nós não. Temos um ano pela frente. Estamos começando o ano cheio de saúde, graças a Deus. Estamos começando o ano cheio de possibilidades. Se não todos, mas pelo menos a maioria está empregada. E como será o relato nosso de 2013? Queridos, é hora de a gente falar, Senhor, eu vou recuperar o tempo perdido, porque o Senhor me deu tempo para fazer isso. O que eu não fiz para minha família, eu vou fazer. O que eu não fiz para minha esposa, eu vou fazer. O que eu não fiz para o meu marido, eu vou fazer. O que eu não fiz para meus filhos, eu vou fazer. O que eu não fiz para o Senhor, eu vou fazer, Senhor.
E vou fazer muito, Senhor. Senhor, eu quero que o ano que vem, o Senhor fale, para, meu filho, tá bom, você está fazendo muito, para um pouquinho, chega. E não que o Senhor fale, meu filho, faz. Como que você vai terminar o ano de 2013, meu querido? Como Josué? Deixou muita coisa para trás para fazer? Como Paulo, que completou a carreira. Queridos, Deus nunca nos dá nada que a gente não possa carregar ou suportar. Queridos, eu quero dizer para você, sem medo, sem sombra de dúvida, o ano de 2013, para você que acreditar, para você que crê, será um ano de conquista. Será um ano que Deus vai abrir caminhos para você. Será um ano, querido, que Deus vai destrancar portas, e para alguns, para ter certeza, Deus vai arrancar a porta, olha, faça, é todo seu. É um ano de abundância. É um ano que Deus vai trazer prosperidade. É um ano que você vai ter lutas para conquistar o que já é seu. Josué só ia lutar para confirmar a conquista. Ele não ia ter que conquistar uma coisa improvável. A conquista já era dele. Eu quero dizer para você que é um ano de conquista na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo que tudo aquilo que não teve de bom na sua vida, você vai se assustar porque vai ter em 2013. Para alguns, 2013 é o ano da sorte. Para você, filho de Deus, é o ano de conquista. Quem crê, levanta a mão. Eu não sei o que você não tem ainda, mas se prepare. Você vai ter. Mas, meu querido, não perca a oportunidade. Tem porta que Deus só abre para você. Não puxa mais ninguém. Tem essa mania, não tem? Deus abre uma porta para a gente e quer trazer outra. Não, é para você. A porta da pessoa, no tempo da pessoa, Deus vai abrir. A porta é para você. É ano. Você está assim. 2012, 2013. 2013 é a sua terra prometida. 2013, para quem gosta, não sei, você vai comprar tantos sapatos que você vai enjoar. Você vai ter tanta roupa no seu guarda-roupa, você vai falar, meu Deus do céu, que roupa que eu vou usar. Vai ter um dia em 2013 que você vai desejar comer ovo. Que isso, pastor? Você vai estar tão cheio de comer carne, meu bem, mas vão vir para mim, estou cansado de comer carne. Não é um ano de Dolly, é um ano de Coca-Cola na sua vida em 2013. É um ano de prosperidade. Aquilo que você não conseguiu dar para o seu filho, você vai dar em 2013. Aquele sofá, aquela geladeira, aquela roupa nova, é 2013. E Deus manda falar, não sei quem é, eu gostaria de saber, gostaria de que fosse eu. E quem não tem casa própria, se prepara. É 2013. É o ano que toda a sua vergonha vai ser transformada em dupla honra. Tudo aquilo que te envergonhou em 2012, em 2013, as pessoas vão te apontar e vão glorificar a Deus, porque a sua vergonha foi transformada em dupla honra. 2013 é o ano da conquista. Mas não termine como Josué, termine como Paulo. Termine 2013 falando, Senhor, tudo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Todas as conquistas eu conquistei. O Senhor me deu um carro para comprar, eu comprei. O Senhor me deu uma casa para comprar, eu comprei. O Senhor me deu condição para encher a geladeira, eu enchi. Eu enchi o guarda-roupa, eu enchi tudo. Senhor, eu enchi a tua igreja de almas. Senhor, eu não tinha nenhum dom espiritual, agora eu tenho 3. Tudo que o Senhor me ofereceu, eu peguei, Jesus. Não perdi nada. Que essa seja a nossa oração, queridos. No último domingo, Senhor, Josué foi um grande homem, mas ficou devendo. Ficou devendo. Perdeu a oportunidade de tomar posse daquilo que o Senhor tinha dado. Eu não quero ser Josué, Senhor. Eu quero ser Paulo. Que com todas as dificuldades ele pode falar, completei a carreira. Queridos, que assim seja o nosso ano de 2013. Entre sabendo que a partir de 00:01, Deus já tem portas abertas para você. Deus já tem solução para o seu problema. Deus vai fazer milagres em 2013 que você vai se assustar.
Mas toma essa palavra. 2013 é o ano da conquista. Nós vamos fazer até isso, tá, secretária? Vamos colocar aqui, ó, espalhar. 2013 é o ano da conquista. Conquista pessoal, profissional, conquista financeira, conquista em todas as áreas. Tome posse, queridos, do que Deus tem para você. Amém, igreja? Nós vamos cantar aquele canto de novo, presbítero. Deus fará um caminho